Você já acordou com o canto de um sabiá e sentiu aquela sensação de tranquilidade que só a natureza consegue proporcionar? Presente em praticamente todo o Brasil, o sabiá é uma das aves mais conhecidas, admiradas e queridas do nosso país. Seu canto melodioso ecoa pelas manhãs e fins de tarde, tornando-se parte da vida de milhões de pessoas, tanto no campo quanto nas cidades. Mais do que apenas uma ave de belo canto, o sabiá carrega uma enorme importância cultural, ecológica e histórica. Ele inspira músicas, poesias e histórias, sendo considerado um verdadeiro símbolo da natureza brasileira. Não por acaso, o sabiá laranjeira foi escolhido como a ave símbolo do Brasil. Neste vídeo, você vai conhecer tudo sobre o sabiá, desde seu grupo taxonômico e sua origem evolutiva, passando por suas principais espécies, características físicas, comportamento, alimentação e reprodução. Também vamos falar sobre sua importância para o equilíbrio da natureza, as ameaças que enfrenta e como cada um de nós pode ajudar a proteger essa ave tão especial. Então, se você gosta de aves, natureza e curiosidades do mundo animal, já deixe o seu like, se inscreva no canal Maravilhas da Natureza e venha descobrir porque o sabiá é muito mais do que apenas um canto bonito, ele é uma verdadeira joia da fauna brasileira. O sabiá é o nome popular dado a diversas espécies de aves conhecidas principalmente por seu canto melodioso e por sua ampla distribuição pelo território brasileiro. Apesar de muitas pessoas se referirem ao sabiá como se fosse apenas uma única ave, na realidade esse nome engloba diferentes espécies, cada uma com suas próprias características, mas todas compartilhando traços em comum. A palavra sabiá tem origem no idioma tupi-guarani e significa, de forma geral, aquele que reza ou aquele que canta muito, uma referência direta ao seu canto forte e constante. Esse nome indígena revela como o sabiá já era observado, admirado e valorizado muito antes da chegada dos europeus ao Brasil. Do ponto de vista científico, a maioria dos sabiás pertence ao gênero Turdus, que faz parte da família Turdidae, conhecida como a família dos tordos. No entanto, é importante destacar que nem todas as aves chamadas popularmente de sabiá pertencem exatamente ao mesmo gênero, o que mostra a diferença entre nomes populares e classificação científica. O sabiá é uma ave de porte médio, corpo robusto, asas bem desenvolvidas e bico adaptado a uma alimentação variada. Ele se alimenta tanto de frutos quanto de insetos, minhocas e outros pequenos invertebrados, o que o torna uma ave onívora e extremamente adaptável a diferentes ambientes. Uma das características mais marcantes do sabiá é sua capacidade de viver em diversos tipos de habitat. Ele pode ser encontrado em florestas, campos, cerrados, áreas rurais e até mesmo em grandes centros urbanos. Essa facilidade de adaptação explica por que o sabiá continua sendo tão comum, mesmo em regiões bastante modificadas pela ação humana. Além disso, o sabiá desempenha um papel fundamental na natureza. Ao se alimentar de frutos e espalhar sementes, ele contribui diretamente para a regeneração das florestas e para a manutenção dos ecossistemas. Ao consumir insetos, também ajuda no controle natural de pragas. Portanto, o sabiá não é apenas uma ave conhecida pelo seu canto bonito. Ele é um animal inteligente, adaptável e essencial para o equilíbrio ambiental, além de um verdadeiro símbolo da biodiversidade brasileira. Para compreender melhor o sabiá, é importante saber em qual grupo biológico ele se encaixa. A taxonomia é a ciência responsável por classificar os seres vivos de acordo com suas características, parentesco evolutivo e origem comum. No caso do sabiá, essa classificação ajuda a entender suas semelhanças com outras aves e o lugar que ele ocupa na biodiversidade. De forma geral, os sabiás pertencem ao reino Animalia, o grupo que reúne todos os animais, seres vivos multicelulares que se alimentam de outros organismos. Dentro desse reino, eles fazem parte do filo Chordata, que inclui os animais que possuem notocorda em alguma fase da vida, como a coluna vertebral. Na sequência, o sabiá está inserido na classe Aves, caracterizada pela presença de penas, bicos sem dentes, asas e pela capacidade de voo na maioria das espécies. As aves também possuem metabolismo elevado e são animais de sangue quente, o que lhes permite ocupar diferentes ambientes. O sabiá pertence à ordem Passeriformes, a maior ordem de aves do mundo. Os passeriformes são conhecidos como aves canoras, pois possuem uma estrutura vocal altamente desenvolvida, chamada siringe, que permite a emissão de sons complexos e melodiosos. É justamente essa característica que explica o canto tão elaborado do sabiá. Dentro dessa ordem, os sabiás fazem parte da família Turdidae, conhecida como a família dos tordos. As aves dessa família geralmente apresentam porte médio, corpo robusto, pernas fortes e hábito de se alimentar tanto no solo quanto em árvores.
O canto melodioso é uma marca registrada dos Turdidae em todo o mundo. O principal gênero dos sabiás brasileiros é o gênero Turdus, que inclui espécies famosas como o sabiá laranjeira, Turdus rufiventris, o sabiá branco, Turdus leucomelas, e o sabiá poça, Turdus amaurochalinus. Essas espécies compartilham características semelhantes de comportamento, alimentação e vocalização. É importante destacar que, embora muitas aves sejam chamadas popularmente de sabiá, nem todas pertencem exatamente à família Turdidae. Um exemplo é o sabiá do campo, que pertence a outro grupo taxonômico, mostrando que os nomes populares nem sempre refletem com precisão a classificação científica. A classificação taxonômica do sabiá pode ser resumida da seguinte forma: reino, Animalia. Filo, Chordata. Classe, Aves. Ordem, Passeriformes. Família, Turdidae. Gênero, Turdus. Compreender o grupo taxonômico do sabiá nos ajuda a perceber sua relação com outras aves canoras e a entender melhor como suas características foram moldadas ao longo da evolução. Essa organização científica é fundamental para estudos de conservação, biodiversidade e proteção das espécies. A história do sabiá começa muito antes de ele se tornar a ave de canto melodioso que conhecemos hoje. Para entender sua origem, é preciso voltar milhões de anos no tempo, ao período em que as primeiras aves modernas começaram a se diversificar e ocupar diferentes ambientes do planeta. As aves surgiram a partir de dinossauros terópodes durante o período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos. Com o passar do tempo, essas aves primitivas evoluíram, desenvolvendo penas mais eficientes para o voo, ossos leves e sistemas respiratórios altamente especializados. Esse processo evolutivo abriu caminho para o surgimento de grupos mais avançados, como os passeriformes. Os passeriformes, grupo ao qual o sabiá pertence, surgiram muito mais tarde, provavelmente no final do Paleógeno, há cerca de 50 a 60 milhões de anos. Esse grupo se destacou por uma grande inovação evolutiva, uma estrutura vocal altamente desenvolvida chamada siringe, capaz de produzir sons variados e complexos. Essa adaptação foi fundamental para a comunicação, defesa de território e reprodução, características que seriam marcantes nos sabiás. Dentro dos passeriformes, a família Turdidae, que inclui os tordos e os sabiás, começou a se diferenciar à medida que essas aves se adaptavam a ambientes florestais, campos abertos e regiões com grande oferta de frutos. O hábito de se alimentar tanto no solo quanto nas árvores favoreceu o desenvolvimento de pernas fortes e bicos versáteis, características presentes nos sabiás atuais. O gênero Turdus, principal grupo dos sabiás brasileiros, tem origem provavelmente ligada a ancestrais que se espalharam por diferentes continentes. A partir de migrações naturais e mudanças climáticas ao longo de milhões de anos, essas aves se diversificaram, dando origem a várias espécies adaptadas a diferentes condições ambientais. Na América do Sul, o isolamento geográfico, a formação de florestas tropicais e a diversidade de biomas favoreceram a evolução de múltiplas espécies de sabiás. Cada uma desenvolveu variações sutis no canto, na coloração das penas e no comportamento, aumentando suas chances de sobrevivência e reprodução em ambientes específicos. Uma das grandes vantagens evolutivas do sabiá foi sua alimentação flexível. Ao longo da evolução, ele se tornou capaz de consumir tanto frutos quanto insetos e pequenos invertebrados. Essa característica permitiu que o sabiá sobrevivesse em épocas de escassez de alimento e se adaptasse facilmente a ambientes modificados pelo ser humano. Outra adaptação evolutiva importante foi a capacidade de viver próximo às áreas urbanas. Enquanto muitas aves desapareceram com o avanço das cidades, o sabiá conseguiu se adaptar a jardins, parques e quintais, aproveitando árvores frutíferas e áreas verdes. Essa habilidade garantiu sua permanência em regiões densamente povoadas. O canto do sabiá também passou por um processo evolutivo significativo. Indivíduos com vocalizações mais complexas e agradáveis tinham maior sucesso na atração de parceiros, o que fez com que essa característica fosse reforçada ao longo das gerações. Com o tempo, o canto se tornou uma das marcas mais fortes do sabiá. Assim, o sabiá que conhecemos hoje é o resultado de milhões de anos de evolução, moldado por mudanças climáticas, adaptações alimentares, seleção natural e interação com diferentes ambientes. Sua história evolutiva explica não apenas sua beleza e seu canto, mas também sua incrível capacidade de sobreviver e prosperar em um mundo em constante transformação. O nome sabiá é usado popularmente para várias espécies de aves, especialmente aquelas conhecidas pelo canto melodioso e pelo hábito de viver próximas ao ser humano. No Brasil,
Existem diversas espécies chamadas de sabiá, cada uma com características próprias de aparência, canto, comportamento e habitat. A seguir, vamos conhecer as principais. Sabiá laranjeira, Turdus rufiventris. O sabiá laranjeira é, sem dúvida, o mais famoso de todos. Ele foi escolhido como a ave símbolo do Brasil, graças ao seu canto marcante e à sua ampla distribuição pelo país. Essa espécie é facilmente reconhecida pela barriga de cor alaranjada, que contrasta com o dorso acinzentado ou marrom. Seu canto é forte, melodioso e costuma ser ouvido principalmente ao amanhecer e ao entardecer. O sabiá laranjeira vive tanto em áreas naturais quanto em cidades, sendo muito comum em jardins, parques e quintais. Sabiá branco, Turdus leucomelas. O sabiá branco recebe esse nome por apresentar a região do peito e da barriga em tons claros, quase esbranquiçados. É uma espécie bastante comum em áreas abertas, bordas de florestas e ambientes urbanos. Seu canto é melodioso, porém um pouco mais suave do que o do sabiá laranjeira. Assim como outras espécies do gênero Turdus, ele se alimenta de frutos, insetos e pequenos invertebrados, desempenhando um papel importante na dispersão de sementes. Sabiá poça, Turdus amauruchalinus. O sabiá poça é conhecido por sua coloração mais discreta, com tons de marrom e acinzentado. Seu nome popular está associado a uma vocalização característica, que lembra o som poça. Essa espécie é muito comum em áreas de mata, bordas florestais e regiões próximas a cursos d'água. Seu canto costuma ser mais ativo durante a época reprodutiva, quando os machos cantam intensamente para atrair as fêmeas e defender território. Sabiá ferreiro, Turdus subalaris. O sabiá ferreiro recebe esse nome por causa de um som metálico presente em seu canto, lembrando o barulho de um martelo batendo em ferro. Ele é encontrado principalmente em regiões de mata mais fechada e áreas montanhosas. Durante certas épocas do ano, pode realizar deslocamentos sazonais, acompanhando a disponibilidade de alimento. Sua coloração é discreta, o que ajuda na camuflagem em ambientes florestais. Sabiá do campo, Mimus saturninus. Apesar do nome, o sabiá do campo não pertence ao gênero Turdus, o que mostra como os nomes populares podem ser enganosos. Ele pertence à família Mimidae, a mesma dos mímicos. Essa espécie é conhecida por sua incrível capacidade de imitar sons de outras aves e até ruídos do ambiente. Vive principalmente em áreas abertas, campos, cerrados e regiões urbanas. Seu comportamento é mais territorial e seu canto é variado e intenso. Outras espécies de sabiá no Brasil. Além das espécies mais conhecidas, o Brasil abriga outras variedades de sabiás, como sabiá coleira, sabiá una, sabiá barranco, sabiá da mata. Cada uma dessas espécies apresenta adaptações específicas ao seu ambiente, seja floresta densa, áreas alagadas ou regiões mais abertas. Diversidade e importância das espécies. A grande diversidade de sabiás no Brasil é resultado da variedade de biomas existentes no país, como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Amazônia e o Pampa. Essa diversidade garante que o sabiá esteja presente em diferentes paisagens, desempenhando papéis ecológicos fundamentais em cada uma delas. Conhecer as principais espécies de sabiá nos ajuda a valorizar ainda mais essa ave tão presente no nosso dia a dia e a entender por que ela é considerada um dos maiores símbolos da fauna brasileira. O sabiá é uma ave de porte médio que apresenta um conjunto de características físicas muito bem adaptadas ao seu modo de vida. Embora existam variações entre as diferentes espécies, os sabiás compartilham uma estrutura corporal semelhante, o que facilita sua identificação. De modo geral, o sabiá mede entre 20 e 25 centímetros de comprimento, com peso que pode variar de 60 a 90 gramas, dependendo da espécie e da disponibilidade de alimento. Seu corpo é compacto e robusto, permitindo tanto voos curtos e ágeis quanto deslocamentos eficientes entre árvores e no solo. Plumagem. A plumagem do sabiá costuma apresentar cores discretas, como tons de marrom, cinza, bege e branco, o que ajuda na camuflagem em ambientes naturais. Em algumas espécies, como o sabiá laranjeira, a coloração da barriga é mais vibrante, com tons alaranjados ou avermelhados, servindo também como elemento de reconhecimento entre indivíduos da mesma espécie. As penas são densas e bem distribuídas, oferecendo isolamento térmico e proteção contra variações de temperatura. Durante o ano, o sabiá passa por processos de muda, quando as penas antigas são substituídas por novas. Asas e voo.
As asas do sabiá são relativamente longas e arredondadas, ideais para voos rápidos e precisos em ambientes com muitas árvores. Esse formato permite ao sabiá manobrar com facilidade entre galhos, além de realizar voos curtos entre áreas de alimentação e descanso. O voo do sabiá não costuma ser muito longo ou elevado, ele prefere deslocamentos curtos e frequentes, alternando o voo com caminhadas pelo solo. Pernas e pés. As pernas do sabiá são fortes e bem desenvolvidas, adaptadas para caminhar e saltar no chão em busca de alimento. Seus pés possuem dedos longos e garras afiadas, que garantem firmeza ao pousar em galhos e troncos. É comum observar o sabiá no solo, revirando folhas secas à procura de insetos e minhocas, um comportamento facilitado por sua estrutura corporal. Bico. O bico do sabiá é reto, alongado e levemente pontiagudo, uma adaptação perfeita para uma dieta variada. Com ele, o sabiá consegue capturar insetos, puxar minhocas do solo e também consumir frutos de diferentes tamanhos. Essa versatilidade alimentar foi essencial para o sucesso evolutivo do sabiá, permitindo sua sobrevivência em ambientes naturais e urbanos. Olhos e sentidos. Os olhos do sabiá são relativamente grandes e posicionados lateralmente, garantindo um amplo campo de visão. Essa característica ajuda na detecção de predadores e na localização de alimento. O sabiá possui visão aguçada e excelente audição, fundamental para identificar sons do ambiente, reconhecer o canto de outros indivíduos e perceber possíveis ameaças. Diferenças entre machos e fêmeas. Na maioria das espécies de sabiá, machos e fêmeas apresentam aparência muito semelhante, um fenômeno conhecido como ausência de dimorfismo sexual evidente. Em alguns casos, os machos podem apresentar canto mais intenso ou comportamento mais territorial, mas as diferenças físicas são sutis. Adaptação física ao ambiente. Todas essas características físicas, corpo robusto, pernas fortes, bico versátil e asas eficientes, fazem do sabiá uma ave extremamente adaptável. Elas explicam por que essa ave consegue viver tanto em florestas quanto em áreas urbanas, mantendo-se ativa e bem-sucedida em diferentes cenários. O canto do sabiá é, sem dúvida, uma de suas características mais marcantes e a principal razão pela qual essa ave é tão admirada. Para muitas pessoas, o som do sabiá está diretamente associado às manhãs tranquilas, ao contato com a natureza e à identidade sonora do Brasil. Por que o sabiá canta? O canto do sabiá não é apenas bonito, ele tem funções essenciais para a sobrevivência da espécie. A principal delas é a defesa do território. Ao cantar, o sabiá avisa outros indivíduos de que aquela área já está ocupada. Outra função importante é a atração de parceiros, especialmente durante o período reprodutivo. Machos com canto mais forte, variado e bem executado tendem a ter maior sucesso na reprodução, pois o canto funciona como um sinal de saúde, vitalidade e boa genética. A siringe, o instrumento musical do sabiá. O responsável pela complexidade do canto é um órgão chamado siringe, localizado na base da traqueia. Diferente da laringe humana, a siringe permite que o sabiá produza dois sons diferentes ao mesmo tempo, criando melodias ricas e variadas. Essa capacidade vocal é típica das aves passeriformes e explica por que o sabiá consegue emitir sequências longas, com variações de ritmo, altura e intensidade. Horários em que o sabiá mais canta. O sabiá costuma cantar com mais intensidade ao amanhecer e ao entardecer, períodos conhecidos como ancoro da alvorada e encanto do crepúsculo. Nesses horários, o som se propaga melhor no ambiente e há menos ruídos externos, principalmente em áreas naturais. Em ambientes urbanos, o sabiá pode cantar até mesmo à noite, influenciado pela iluminação artificial e pelo menor nível de ruído em certos momentos. Variações e regionalismo do canto. O canto do sabiá pode variar de acordo com a espécie, a região e até mesmo entre indivíduos da mesma população. Assim como ocorre com sotaques humanos, diferentes grupos de sabiás desenvolvem padrões vocais próprios. Essa variação regional é aprendida, não totalmente instintiva, o que mostra o alto nível de aprendizado e adaptação dessa ave. Aprendizado vocal. O sabiá aprende a cantar ainda jovem, ouvindo os adultos ao seu redor. Se um filhote crescer isolado de outros sabiás, seu canto pode ser incompleto ou diferente do padrão da espécie. Esse aprendizado vocal reforça laços territoriais e ajuda a manter a identidade sonora de cada população. Imitação de sons. Algumas espécies popularmente chamadas de sabiá, como o sabiá do campo, são excelentes imitadoras.
Elas conseguem reproduzir o canto de outras aves e até sons do ambiente, como assobios, alarmes e ruídos urbanos. Essa habilidade confunde rivais, afasta competidores e torna o canto ainda mais complexo. O canto e a cultura brasileira. O canto do sabiá ultrapassa o campo da biologia e entra na cultura. Ele inspirou músicas, poemas e obras literárias, sendo frequentemente associado à saudade, liberdade e ligação com a terra natal. Para muitos brasileiros, ouvir o canto do sabiá é uma experiência emocional, que remete à infância, à vida no interior e ao contato direto com a natureza. Comunicação e bem-estar. Além da reprodução e defesa de território, o canto também é uma forma de comunicação entre indivíduos do mesmo grupo. Estudos indicam que o canto ajuda a reduzir conflitos físicos, substituindo disputas diretas por sinais sonoros. O canto do sabiá é, portanto, resultado de milhões de anos de evolução, aprendizado e adaptação. Ele não apenas embeleza o ambiente, mas desempenha um papel vital na sobrevivência da espécie e na relação entre a natureza e o ser humano. O sabiá é uma das aves mais bem adaptadas do Brasil e da América do Sul, capaz de viver em uma grande variedade de ambientes. Essa ampla distribuição geográfica é resultado de sua flexibilidade alimentar, comportamento versátil e grande capacidade de adaptação às mudanças no ambiente. Habitat natural. Originalmente, os sabiás habitavam florestas tropicais e subtropicais, bordas de mata, áreas de vegetação secundária e regiões com boa oferta de frutos e insetos. Esses ambientes fornecem abrigo, locais para nidificação e alimento em abundância. Eles também são encontrados em matas ciliares, próximas a rios e córregos, cerrados e campos naturais, regiões de mata atlântica e áreas de transição entre biomas. Em florestas mais densas, os sabiás costumam ocupar o subbosque e áreas mais abertas, onde conseguem se locomover com facilidade entre o solo e os galhos baixos. Adaptação ao ambiente urbano. Uma das características mais impressionantes do sabiá é sua capacidade de adaptação às cidades. Diferente de muitas aves que desapareceram com o avanço da urbanização, o sabiá encontrou nos ambientes urbanos novas oportunidades. Parques, praças, quintais arborizados e jardins oferecem árvores frutíferas, abrigos naturais, menor presença de predadores naturais. Essa adaptação fez com que o sabiá se tornasse uma presença constante no cotidiano das pessoas, cantando em postes, telhados e árvores urbanas. Distribuição geográfica. Os sabiás estão amplamente distribuídos pela América do Sul, sendo especialmente abundantes no Brasil. Dependendo da espécie, eles podem ser encontrados em países como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela. No Brasil, o sabiá ocorre em praticamente todos os biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, principalmente em áreas mais úmidas, Pampa. Essa ampla distribuição faz do sabiá uma das aves mais reconhecidas do território nacional. Migração e movimentos sazonais. Embora muitas espécies de sabiá sejam residentes, algumas realizam movimentos sazonais. Essas migrações não costumam ser longas, mas ocorrem em resposta à disponibilidade de alimento e às mudanças climáticas. Durante o inverno, certas espécies podem se deslocar para regiões mais quentes ou com maior oferta de frutos, retornando ao local de origem na época reprodutiva. Influência do clima. O clima exerce grande influência sobre o habitat do sabiá. Chuvas intensas aumentam a oferta de insetos e frutos, favorecendo sua reprodução. Já períodos de seca podem levar o sabiá a se aproximar mais das áreas urbanas em busca de alimento. Essa capacidade de ajustar seu comportamento de acordo com o clima contribui para o sucesso da espécie. Importância do habitat para a sobrevivência. A preservação de áreas verdes, mesmo em ambientes urbanos, é essencial para a manutenção das populações de sabiá. Árvores nativas, corredores ecológicos e fragmentos de mata garantem abrigo e alimento, permitindo que essa ave continue desempenhando seu papel ecológico. Graças à sua incrível adaptabilidade, o sabiá se tornou um verdadeiro símbolo de resistência da fauna brasileira, presente tanto em florestas preservadas quanto no coração das cidades. A alimentação do sabiá é um dos principais fatores que explicam seu sucesso evolutivo e sua ampla distribuição pelo Brasil.
Essa ave possui uma dieta onívora e extremamente versátil, o que permite que ela sobreviva em diferentes ambientes, desde florestas preservadas até áreas urbanas. Dieta onívora e variada. O sabiá se alimenta tanto de alimentos de origem vegetal quanto de origem animal, adaptando sua dieta de acordo com a estação do ano e a disponibilidade de recursos. Entre os principais alimentos consumidos estão frutos silvestres e cultivados, bagas e sementes, insetos, minhocas, larvas e pequenos invertebrados. Essa diversidade alimentar garante energia suficiente para o voo, o canto e a reprodução. Consumo de frutos. Os frutos representam uma parte essencial da dieta do sabiá, principalmente durante as épocas mais quentes e chuvosas, quando há maior abundância. Ele consome frutos de diversas plantas nativas e frutíferas, como amoras, pitangas, goiabas, figueiras, aroeiras. Ao ingerir os frutos e eliminar as sementes em outros locais, o sabiá atua como um importante dispersor de sementes, ajudando na regeneração de florestas e áreas degradadas. Consumo de insetos e invertebrados. Durante períodos de menor oferta de frutos, como no inverno, o sabiá passa a consumir mais alimentos de origem animal. Ele caça insetos, larvas e minhocas no solo, revirando folhas secas com o bico e os pés. Esse hábito contribui para o controle natural de populações de insetos, muitos deles considerados pragas agrícolas. Estratégias de alimentação. O sabiá é uma ave observadora e inteligente. Ele utiliza diferentes estratégias para encontrar alimento, como caminhar pelo chão em busca de insetos, observar frutos maduros nas árvores, aproveitar áreas recém-umedecidas pela chuva para capturar minhocas. Em ambientes urbanos, o sabiá também se adapta ao consumo de frutos de jardins e quintais, demonstrando grande capacidade de aprendizado. Alimentação dos filhotes. Durante o período reprodutivo, os adultos ajustam sua dieta para atender às necessidades dos filhotes. Insetos e larvas, ricos em proteínas, são os principais alimentos oferecidos aos jovens, favorecendo seu rápido crescimento e desenvolvimento. Ambos os pais costumam participar da alimentação dos filhotes, aumentando suas chances de sobrevivência. Influência das estações do ano. A dieta do sabiá varia conforme as estações. Primavera e verão, maior consumo de frutos. Outono e inverno, maior consumo de insetos e invertebrados. Essa flexibilidade alimentar é uma das principais razões pelas quais o sabiá consegue se manter ativo durante todo o ano. Alimentação e ambiente urbano. Embora o sabiá consiga se alimentar em áreas urbanas, é importante destacar que nem todo alimento disponível nesses ambientes é adequado. Alimentos industrializados, restos de comida humana e produtos com sal ou açúcar podem ser prejudiciais à saúde das aves. A melhor forma de ajudar o sabiá é manter árvores frutíferas nativas e água limpa disponível. A alimentação variada do sabiá não apenas garante sua sobrevivência, mas também o torna um aliado fundamental da natureza, contribuindo para o equilíbrio dos ecossistemas e para a biodiversidade. O comportamento do sabiá é um reflexo direto de sua inteligência, adaptabilidade e instinto de sobrevivência. Observando seus hábitos no dia a dia, é possível perceber por que essa ave conseguiu se estabelecer com tanto sucesso em diferentes ambientes, incluindo áreas urbanas. Comportamento territorial. O sabiá é uma ave fortemente territorial, principalmente durante o período reprodutivo. Ele utiliza o canto como principal ferramenta para marcar território e afastar possíveis rivais, evitando confrontos físicos. Quando um intruso se aproxima, o sabiá pode intensificar o canto, realizar voos de advertência, exibir comportamentos de ameaça. Essas atitudes ajudam a proteger áreas ricas em alimento e locais adequados para a construção do ninho. Vida social. Em geral, o sabiá apresenta um comportamento mais solitário ou em casal, especialmente durante a época de reprodução. Fora desse período, algumas espécies podem ser vistas em pequenos grupos, principalmente em locais com abundância de alimento. Apesar disso, o sabiá não é uma ave altamente social como outras espécies que vivem em grandes bandos. Hábito de forrageamento. Um comportamento típico do sabiá é caminhar pelo chão em busca de alimento. Ele se movimenta em pequenos saltos, inclina a cabeça para observar o solo e, em seguida, captura insetos ou minhocas com precisão.
Esse hábito o torna facilmente observável em jardins, gramados e áreas abertas. Inteligência e aprendizado. O sabiá demonstra alto nível de inteligência. Ele aprende rapidamente a reconhecer áreas seguras, fontes de alimento e até mesmo a presença constante de seres humanos. Em ambientes urbanos, o sabiá adapta seus horários de atividade, locais de canto e rotas de voo para evitar perigos, como o trânsito intenso e predadores domésticos. Comportamento de defesa. Quando se sente ameaçado, especialmente perto do ninho, o sabiá pode se tornar bastante agressivo. Ele emite chamados de alerta e pode até atacar predadores maiores, como gatos, aproximando-se em voos rasantes para afastá-los. Esse comportamento defensivo aumenta significativamente a sobrevivência dos filhotes. Cuidado parental. O cuidado com os filhotes é um dos aspectos mais marcantes do comportamento do sabiá. Macho e fêmea participam ativamente na defesa do ninho, na alimentação dos filhotes, na limpeza do ninho. Esse cuidado conjunto garante maior sucesso reprodutivo. Comportamento em diferentes condições climáticas. O sabiá ajusta seu comportamento de acordo com o clima. Após as chuvas, ele intensifica a busca por minhocas e insetos. Em dias muito quentes, procura sombra e reduz a atividade durante as horas mais intensas do sol. Comportamento urbano. Nas cidades, o sabiá se mostra especialmente adaptável. Ele canta em postes, antenas e telhados, utiliza árvores ornamentais para nidificação e aprende a conviver com o movimento humano sem abandonar seus hábitos naturais. Interação com outras espécies. O sabiá interage constantemente com outras aves, seja disputando território, seja compartilhando áreas de alimentação. Essas interações ajudam a manter o equilíbrio entre as espécies e a organização do ecossistema local. O comportamento do sabiá revela uma ave atenta, estratégica e extremamente adaptável, capaz de ajustar seus hábitos às mais diversas situações sem perder sua essência natural. A reprodução do sabiá é um processo cuidadosamente sincronizado com as condições ambientais, garantindo maior sobrevivência da espécie. Seu ciclo de vida envolve desde elaborados rituais de acasalamento até intensos cuidados parentais com os filhotes. Período reprodutivo. O período reprodutivo do sabiá ocorre, geralmente, durante a primavera e o verão, quando há maior disponibilidade de alimento e clima mais favorável. Nessa fase, os machos intensificam o canto, que funciona como um verdadeiro convite para as fêmeas e também como aviso territorial. Quanto mais elaborado e frequente o canto, maiores são as chances do macho atrair uma parceira. Construção do ninho. O ninho do sabiá é construído principalmente pela fêmea, embora o macho possa auxiliar na defesa do local. Ele costuma ser feito em árvores, arbustos, beirais de telhados, estruturas urbanas protegidas. O ninho é formado por galhos, folhas secas, raízes e barro, criando uma estrutura firme e resistente, ideal para proteger os ovos e os filhotes. Postura dos ovos. Após a construção do ninho, a fêmea põe geralmente de 2 a 4 ovos, que apresentam coloração clara, com manchas marrons ou acinzentadas. Essa coloração ajuda a camuflar os ovos contra predadores. Incubação. A incubação dura, em média, 12 a 15 dias. Durante esse período, a fêmea permanece a maior parte do tempo no ninho, enquanto o macho ajuda na defesa do território e na busca por alimento. Nascimento dos filhotes. Os filhotes nascem frágeis, sem penas e completamente dependentes dos pais. Nos primeiros dias de vida, eles precisam de alimentação constante e proteção contra o frio e predadores. Alimentação e crescimento. Os pais alimentam os filhotes principalmente com insetos e larvas, ricos em proteínas. Esse cuidado intenso permite um crescimento rápido. Em cerca de 12 a 18 dias, os filhotes já começam a desenvolver penas e a se preparar para deixar o ninho. Primeiro voo. O momento em que os filhotes deixam o ninho é chamado de emancipação. Mesmo após o primeiro voo, os jovens ainda permanecem próximos aos pais por algum tempo, aprendendo a se alimentar e a reconhecer ameaças. Mais de uma ninhada. Em condições favoráveis, o sabiá pode ter mais de uma ninhada por ano, aumentando suas chances de perpetuação da espécie. Expectativa de vida. Na natureza, o sabiá pode viver entre 5 e 10 anos, dependendo da espécie e das condições ambientais. Em ambientes protegidos, alguns indivíduos podem viver ainda mais.
Desafios no ciclo de vida. Durante o ciclo reprodutivo, muitos desafios podem surgir, como predação de ovos e filhotes, condições climáticas extremas, interferência humana. Por isso, a escolha do local do ninho e o comportamento defensivo dos pais são essenciais para o sucesso reprodutivo. A reprodução e o ciclo de vida do sabiá mostram como essa ave é dedicada, estratégica e profundamente conectada ao ambiente. Cada etapa é fundamental para garantir que novas gerações continuem enchendo a natureza com seu canto inconfundível. O sabiá ocupa um lugar especial na cultura brasileira. Mais do que uma simples ave, ele se tornou um símbolo nacional, profundamente ligado à identidade, à história e à sensibilidade do povo brasileiro. Seu canto, presente desde tempos antigos, atravessou gerações e se transformou em inspiração para a arte, a música e a literatura. O sabiá e os povos indígenas. Muito antes da formação do Brasil como nação, os povos indígenas já reconheciam o sabiá como uma ave especial. Seu nome, de origem tupi-guarani, está diretamente relacionado ao canto, mostrando como essa ave já era observada e valorizada pelos primeiros habitantes do território. Para muitas culturas indígenas, o canto das aves tinha significados espirituais e simbólicos, sendo associado à comunicação com a natureza e ao equilíbrio do ambiente. O sabiá na literatura brasileira. O sabiá aparece de forma marcante na literatura brasileira, especialmente na poesia. Um dos exemplos mais conhecidos é o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, onde o sabiá simboliza a saudade da terra natal e a identidade brasileira. Nesse contexto, o canto do sabiá representa nostalgia, pertencimento, amor pela pátria, ligação com a natureza. Ao longo do tempo, diversos escritores e poetas utilizaram o sabiá como metáfora da liberdade e da brasilidade. O sabiá na música popular. Na música brasileira, o sabiá é presença constante. Seu canto inspirou canções que exaltam a natureza, a saudade e o sentimento de lar. Um exemplo marcante é a música Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, que associa o retorno do sabiá ao desejo de voltar às origens. O som do sabiá é frequentemente usado como símbolo de paz, esperança, liberdade, vida simples e natural. Símbolo nacional. O sabiá laranjeira foi oficialmente escolhido como ave símbolo do Brasil, reforçando sua importância cultural e natural. Essa escolha não se deu apenas por sua beleza, mas também por sua ampla distribuição e por representar a diversidade e a riqueza da fauna brasileira. Presença no cotidiano do brasileiro. O sabiá faz parte da vida cotidiana de muitas pessoas, especialmente em cidades pequenas, áreas rurais e bairros arborizados. Seu canto matinal é, para muitos, um despertador natural, trazendo uma sensação de calma e conexão com a natureza. Ele também aparece em ditados populares, histórias regionais, lendas e narrativas folclóricas. O sabiá nas artes visuais. Além da música e da literatura, o sabiá também é retratado em pinturas, esculturas e artesanato. Sua imagem costuma simbolizar a harmonia entre o homem e a natureza. Um patrimônio natural e cultural. O sabiá é considerado um verdadeiro patrimônio cultural e material do Brasil. Proteger essa ave significa preservar não apenas uma espécie da fauna, mas também uma parte da história, da memória e da identidade cultural do país. O sabiá, com seu canto inconfundível, não vive apenas nas árvores e florestas, ele vive também na alma do povo brasileiro, ecoando sentimentos de saudade, esperança e amor pela natureza. O sabiá não é apenas uma ave de canto bonito e presença marcante, ele desempenha um papel ecológico essencial nos ecossistemas onde vive. Sua atuação influencia diretamente a regeneração das florestas, o controle de insetos e o equilíbrio ambiental, tornando uma espécie-chave em muitos habitats brasileiros. Dispersão de sementes. Uma das funções ecológicas mais importantes do sabiá é a dispersão de sementes. Ao se alimentar de frutos, o sabiá engole as sementes, que posteriormente são eliminadas em outros locais, muitas vezes longe da planta-mãe. Esse processo favorece a regeneração natural da vegetação. Ajuda na recuperação de áreas degradadas. Contribui para a diversidade de plantas. Muitas espécies de árvores e arbustos dependem de aves como o sabiá para se espalharem pelo ambiente. Controle de insetos.
Durante grande parte do ano, principalmente fora do período de frutificação, o sabiá se alimenta de insetos, larvas e outros pequenos invertebrados. Esse hábito ajuda a controlar populações de insetos, reduzir pragas agrícolas, manter o equilíbrio entre espécies. Assim, o sabiá atua como um controlador biológico natural. Manutenção da cadeia alimentar. O sabiá ocupa uma posição intermediária na cadeia alimentar. Ele é consumidor de frutos e insetos, mas também serve de alimento para predadores naturais, como aves de rapina e alguns mamíferos. Essa posição é fundamental para transferência de energia entre níveis tróficos, estabilidade dos ecossistemas, indicador de qualidade ambiental. A presença de sabiás em uma região costuma indicar ambientes relativamente saudáveis, com disponibilidade de alimento e áreas verdes. Embora se adapte a cidades, o sabiá ainda depende de árvores e vegetação para sobreviver. Ambientes muito degradados tendem a perder suas populações de sabiá ao longo do tempo. Contribuição para a biodiversidade. Ao interagir com diferentes plantas e insetos, o sabiá ajuda a manter a biodiversidade local. Sua atuação influencia diretamente a composição vegetal e o equilíbrio entre espécies. Relação com os ciclos naturais. O comportamento do sabiá está ligado aos ciclos naturais, como as chuvas e as estações do ano. Seu período reprodutivo coincide com maior oferta de alimento, garantindo que os filhotes encontrem recursos suficientes para crescer. Importância ecológica em ambientes urbanos. Mesmo nas cidades, o sabiá continua exercendo funções ecológicas importantes. Dispersa sementes em áreas urbanas. Controla insetos em jardins e parques. Contribui para a manutenção de áreas verdes. Ele ajuda a conectar fragmentos de vegetação, funcionando como um elo entre o ambiente natural e o urbano. Uma espécie-chave. Por todas essas razões, o sabiá pode ser considerado uma espécie-chave em muitos ecossistemas. Sua presença garante o funcionamento adequado de processos naturais essenciais. Proteger o sabiá é proteger todo um conjunto de interações ecológicas que sustentam a vida. Quando cuidamos dessa ave, estamos cuidando também das florestas, dos campos e do equilíbrio da natureza como um todo. Apesar de ser uma ave adaptável e ainda relativamente comum em muitas regiões, o sabiá enfrenta diversos desafios e ameaças que colocam em risco suas populações a longo prazo. Muitas dessas ameaças estão diretamente ligadas à ação humana e à degradação dos ambientes naturais. Desmatamento e perda de habitat. O desmatamento é uma das principais ameaças ao sabiá. A derrubada de florestas e áreas verdes reduz locais para nidificação, disponibilidade de alimento, abrigo contra predadores. Mesmo sendo adaptável, o sabiá depende da presença de árvores e vegetação para sobreviver. A fragmentação do habitat força as aves a viverem em áreas menores e mais isoladas. Urbanização desordenada. O crescimento acelerado das cidades, muitas vezes sem planejamento ambiental, elimina áreas verdes e cria ambientes hostis para a fauna. A substituição de árvores por concreto reduz significativamente os recursos necessários para o sabiá. Além disso, o aumento do tráfego e da movimentação humana eleva o risco de acidentes. Predadores domésticos. Gatos domésticos soltos representam uma grande ameaça para os sabiás, especialmente para filhotes e aves que se alimentam no solo. Esses predadores causam impactos significativos nas populações de aves urbanas. Tráfico e captura ilegal. Apesar de ser protegido por lei, o sabiá ainda é alvo de captura ilegal, principalmente devido ao seu canto. A retirada de aves da natureza desequilibra os ecossistemas. Reduz populações locais. Provoca sofrimento animal. Poluição sonora. O excesso de ruídos urbanos interfere na comunicação do sabiá. Sons de trânsito, obras e máquinas dificultam a defesa de território, a atração de parceiros, a comunicação entre pais e filhotes. Em alguns casos, o sabiá precisa cantar mais alto ou em horários incomuns, o que aumenta seu gasto de energia. Poluição luminosa. A iluminação artificial excessiva altera o ciclo natural do sabiá. Aves podem cantar durante a noite, ficando mais expostas a predadores e se desgastando fisicamente. Mudanças climáticas.
As mudanças climáticas afetam diretamente a disponibilidade de alimento e os períodos reprodutivos. Alterações nos padrões de chuva e temperatura podem desalinhar o nascimento dos filhotes com a oferta de alimento, reduzir o sucesso reprodutivo. Uso de agrotóxicos. O uso indiscriminado de agrotóxicos reduz a população de insetos, uma fonte essencial de alimento, além de causar intoxicação direta nas aves. Colisões e acidentes. Em áreas urbanas, o sabiá enfrenta riscos como colisão com vidros e janelas, choques com veículos, eletrocução em fios elétricos. Embora o sabiá ainda resista, essas ameaças mostram que sua presença não deve ser considerada garantida. A proteção dessa ave depende de ações conscientes, tanto individuais quanto coletivas. A conservação do sabiá é fundamental não apenas para a sobrevivência dessa ave tão simbólica, mas também para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e da identidade natural do Brasil. Proteger o sabiá significa proteger florestas, áreas verdes e toda a biodiversidade que depende delas. Situação de conservação. De modo geral, muitas espécies de sabiá ainda não estão ameaçadas de extinção em escala nacional. No entanto, isso não significa que estejam livres de riscos. Em diversas regiões, populações locais já apresentam declínio devido à perda de habitat e à ação humana. Algumas espécies possuem situação mais delicada em áreas específicas, especialmente onde o desmatamento e a urbanização são intensos. Proteção por leis ambientais. No Brasil, o sabiá é protegido por lei. A captura, manutenção em cativeiro, comercialização ou maus tratos de aves silvestres é crime ambiental, sujeito a multas e penalidades. Essas leis existem para evitar o tráfico de animais, garantir a preservação das espécies, proteger o equilíbrio dos ecossistemas. Respeitar essas leis é um passo essencial para a conservação do sabiá. Preservação do habitat. A principal estratégia para conservar o sabiá é a proteção do habitat natural. Isso inclui preservação de florestas e matas ciliares, manutenção de áreas verdes urbanas, criação de corredores ecológicos. Árvores nativas e frutíferas são especialmente importantes, pois fornecem alimento e locais para nidificação. Conservação em ambientes urbanos. Nas cidades, pequenas ações fazem grande diferença. Jardins, praças e quintais arborizados funcionam como refúgios para o sabiá. A presença de áreas verdes conectadas ajuda a manter populações saudáveis. Educação ambiental. A educação ambiental é uma das ferramentas mais poderosas para a conservação. Quando as pessoas entendem a importância do sabiá, passam a respeitar e proteger essa ave. Projetos educativos, vídeos, escolas e iniciativas comunitárias ajudam a reduzir a captura ilegal, conscientizar sobre o cuidado com a fauna, valorizar a biodiversidade local. Como as pessoas podem ajudar? Qualquer pessoa pode contribuir para a conservação do sabiá. Plantando árvores frutíferas nativas. Mantendo água limpa disponível para as aves. Evitando o uso de agrotóxicos. Não mantendo aves silvestres em gaiolas. Cuidando para que gatos domésticos não tenham acesso livre às aves. Pesquisa e monitoramento. O monitoramento das populações de sabiá ajuda pesquisadores a entender mudanças no ambiente e agir antes que os problemas se agravem. A ciência é fundamental para orientar estratégias de conservação eficazes. O papel do sabiá como símbolo. Como ave símbolo do Brasil, o sabiá tem um papel especial na conscientização ambiental. Ele desperta empatia e conexão emocional, facilitando campanhas de preservação e mobilizando a sociedade. Conservar o sabiá é um compromisso com o futuro. Ao proteger essa ave, estamos garantindo que seu canto continue ecoando pelas manhãs brasileiras, lembrando-nos da importância de viver em harmonia com a natureza. O sabiá é uma ave cheia de particularidades que vão muito além de seu belo canto. Ao longo dos anos, pesquisadores e observadores da natureza descobriram fatos surpreendentes que tornam essa ave ainda mais fascinante. Um dos cantos mais bonitos do mundo. O canto do sabiá é considerado um dos mais belos entre as aves do planeta. Ele possui uma grande variedade de notas e melodias, sendo capaz de criar sequências complexas e agradáveis ao ouvido humano. Cada indivíduo pode ter um repertório próprio, tornando seu canto praticamente único. Capacidade de aprendizagem.
O sabiá aprende seu canto ouvindo outros indivíduos ao redor. Isso significa que populações de diferentes regiões podem apresentar variações no canto, quase como sotaques regionais. Cantor das madrugadas. É comum ouvir o sabiá cantar ao amanhecer e ao entardecer. Esse comportamento está relacionado à defesa de território e à atração de parceiros. Em áreas urbanas, ele pode cantar até a noite devido à iluminação artificial. Grande adaptabilidade. O sabiá é uma das aves brasileiras que melhor se adaptou à presença humana. Ele consegue viver tanto em florestas quanto em cidades, desde que haja árvores e alimento disponível. A origem do nome é sabiá laranjeira. O sabiá laranjeira recebe esse nome por causa da coloração alaranjada do peito, uma de suas características mais marcantes e facilmente reconhecíveis. Construtor de ninhos habilidoso. Os ninhos do sabiá são verdadeiras obras de engenharia natural. Geralmente feitos com galhos, folhas e barro, são resistentes e bem camuflados entre a vegetação. Cuidado com os filhotes. O sabiá é um pai dedicado. Machos e fêmeas participam da alimentação e proteção dos filhotes, garantindo maiores chances de sobrevivência. Alimentação variada. Embora seja famoso por comer frutas, o sabiá também se alimenta de insetos, minhocas e pequenos invertebrados, adaptando sua dieta conforme a estação do ano. Presente em grande parte do Brasil. O sabiá pode ser encontrado em praticamente todo o território brasileiro, o que contribuiu para que se tornasse um símbolo nacional tão forte. Ave símbolo do Brasil. O sabiá laranjeira foi oficialmente escolhido como a ave símbolo do Brasil, representando a riqueza natural, a diversidade e a beleza do país. Inspiração artística. O sabiá inspirou pinturas, esculturas, poesias, músicas e até nomes de lugares. Sua imagem está profundamente ligada à identidade cultural brasileira. Importância além da beleza. Além de encantar com seu canto, o sabiá presta serviços ecológicos essenciais, como dispersão de sementes e controle de insetos, ajudando a manter o equilíbrio da natureza. O sabiá é muito mais do que um pássaro comum. Ele é um símbolo vivo da natureza brasileira, unindo ciência, cultura e emoção em um só canto. Atrair sabiás para o quintal é uma experiência encantadora e uma excelente forma de se conectar com a natureza. Além de apreciar o canto dessa ave tão especial, você contribui para a conservação e para a biodiversidade local. No entanto, é fundamental fazer isso de maneira consciente e responsável. Plante árvores e plantas nativas. A melhor maneira de atrair sabiás é oferecendo alimento natural. Árvores e arbustos nativos produzem frutos que fazem parte da dieta dessas aves. Algumas plantas ideais incluem pitangueira, jabuticabeira, goiabeira, amoreira, aroeira, cerejeira do mato. Além de alimento, essas árvores fornecem abrigo e locais para nidificação. Ofereça frutas de forma segura. Você pode complementar a alimentação oferecendo frutas maduras em um local apropriado, como banana, mamão, maçã, laranja. As frutas devem ser colocadas em comedouros limpos e suspensos, evitando o acesso de predadores. Nunca ofereça alimentos industrializados ou temperados. Disponibilize água limpa. A água é essencial para o sabiá beber e se refrescar. Um recipiente raso com água limpa, trocada diariamente, ajuda muito, especialmente em dias quentes. Se possível, use bebedouros próprios para aves. Mantenha um ambiente natural. Quintais com folhas secas, pequenos arbustos e solo exposto atraem insetos, que também fazem parte da alimentação do sabiá. Evite manter o espaço excessivamente limpo. Evite o uso de agrotóxicos. Insetos são uma fonte importante de proteína para o sabiá, especialmente na época de reprodução. O uso de pesticidas reduz o alimento disponível e pode causar intoxicação nas aves. Ofereça abrigo natural. Árvores, cercas vivas e arbustos densos servem como refúgio contra predadores e locais de descanso. Evite podas drásticas durante o período reprodutivo. Proteja contra predadores. Se você tem gatos, mantenha-os dentro de casa ou sob supervisão. Gatos soltos são uma das maiores ameaças às aves urbanas. Evite sons excessivos. Ambientes tranquilos favorecem a permanência do sabiá. Reduzir ruídos intensos ajuda as aves a se sentirem seguras.
Nunca prenda ou capture. É importante lembrar que aves silvestres não devem ser presas. O objetivo é atrair para observação, nunca para captura ou domesticação. Observe e respeite. A melhor forma de interação é a observação silenciosa. Evite tocar em ninhos ou filhotes. Caso encontre um filhote no chão, observe antes de intervir, pois os pais geralmente estão por perto. Atrair sabiás para o quintal é uma forma simples e poderosa de ajudar na conservação e ainda trazer mais vida, som e beleza para o dia a dia. O sabiá não é apenas uma ave de canto bonito. Ele é um símbolo vivo da natureza brasileira, da nossa história, da nossa cultura e do equilíbrio dos ecossistemas. Seu canto, que ecoa pelas manhãs e entardeceres, é um lembrete de que a natureza ainda resiste, mesmo diante de tantos desafios. Cada sabiá que canta representa uma floresta em pé, uma árvore preservada, um ambiente saudável. Quando protegemos essa ave, estamos protegendo muito mais do que uma espécie, estamos cuidando do futuro, da biodiversidade e da nossa própria qualidade de vida. A conservação começa com pequenas atitudes. Respeitar a fauna silvestre. Preservar áreas verdes. Evitar o desmatamento e a poluição. Não capturar ou manter aves em cativeiro. Valorizar a natureza ao nosso redor. Todos nós temos um papel importante nessa missão. Seja em áreas rurais ou nas cidades, nossas escolhas impactam diretamente a vida das aves e dos ecossistemas. Ao ouvir o canto do sabiá, pare por um momento. Observe. Valorize. Ele é um presente da natureza que precisa ser protegido para que continue encantando as próximas gerações. Se cada pessoa fizer a sua parte, o canto do sabiá continuará ecoando pelo Brasil, trazendo esperança, beleza e vida. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.